voltando aqui, meu povo, com mais partes aí do reconhecimento da independência do Brasil. Né? Essa parte aqui do slide vai apenas repetir algumas partes que eu já tinha falado. Né? A separação não foi pacífica, né? Alguns estados, algumas regiões do Brasil não queriam que o Brasil se separasse de Portugal. Por isso, Dom Pedro I teve que contratar mercenários. Né? Essa palavra mercenário vem de mercena, né? De mecenato. Essa palavra messe significa comércio, ok? Vem do latim messe, que significa comércio, ou seja, aquela pessoa que luta ou faz algo apenas por dinheiro. Então ele vai contratar mercenários, né? Comprou navios para enfrentar as forças metropolitanas, o exército português, né, que estava aqui, porque todas as tropas portuguesas em território brasileiro foram consideradas tropas inimigas, ok? Então aí lá no Pará, né, as tropas portuguesas deram bastante trabalho. As regiões que mais deram trabalho para o reconhecimento da independência do Brasil vai ser Bahia e o Pará, ok? Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência, eu já falei isso aí, sobre a doutrina Monroe. Aqui, o que resume ela? A América para os americanos, ou seja, vamos viver sem influência das nações europeias. Quem mediou a separação entre Brasil e Portugal vai ser a nossa querida Inglaterra, né? Que vai emprestar os 2 milhões de libras. É dinheiro, viu, meu povo? 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil pagar a indenização para Portugal, ok? Ó, aqui é só uma charge mostrando o que seria a doutrina Monroe, né? Aqui a doutrina Monroe e o tio Sam representando os Estados Unidos, mostrando para a Inglaterra e França, né, as nações poderosas da Europa, dizendo: olha, daqui vocês não passam. A América será dos americanos, nós que vamos mandar agora. Ó, então vamos lá. Com a Inglaterra, pessoal, o Brasil vai fazer o famoso Tratado de Paz e Aliança. É um acordo com as nações amigas. E quando eu falo amiga, eu estou falando diretamente da Inglaterra, ok? O Brasil vai ter uma amizade, uma união com a Inglaterra comercial muito forte nesse período, né? Lembrando que quem trouxe a família real de Portugal para o Brasil, quem escoltou foi quem? A Inglaterra. Então está na hora dela receber, né, por esse serviço que ela fez, ok? Então a Inglaterra transforma-se na tuteladora da nova monarquia, ou seja, na consultora, ela que vai ajudar, vai, como é que eu posso dizer, aconselhar e tudo mais, né? Tá ali dirigindo, dando direção para essa nova monarquia. Emprestou dinheiro e vai querer receber de volta esse dinheiro aí. Havia interesse de explorar o mercado brasileiro, né? E acabar com a escravidão. Acabar com a escravidão é sempre um interesse muito forte da Inglaterra. Porque quanto menos escravo, mais pessoas assalariadas. Se tem mais pessoas assalariadas, tem mais pessoas com poder para comprar os produtos da Inglaterra. Então, como a Inglaterra vivia de indústria e não de agricultura, queria mais pessoas assalariadas. Ok? Então, queriam trazer para o Brasil seus produtos, né? Os seus iPhones e tudo mais, seus produtos para a galera aqui comprar. Ok? Vamos ter uma política livre cambista, ou seja, um comércio entre fronteiras livre, de moeda também. Né? O câmbio é você trocar real por dólar, essas coisas. Né? Então, o dinheiro e os produtos ingleses iam poder entrar aqui livremente. Redução de taxas alfandegárias, ou seja, de impostos sobre os produtos que eram importados. Né? Quem mais importava para cá era a Inglaterra, o que inviabilizou o desenvolvimento das indústrias no Brasil. Então isso aqui foi uma facada no povo brasileiro, né? Nas manufaturas, nas pequenas fábricas e produtores do Brasil. Por quê? Quando você ia para a loja, você tinha o produto brasileiro em inglês. Você ia comprar qual? O inglês. Preço só do bom. Né? Então uma das formas que os governos atualmente usam, isso é usado até hoje, para valorizar o seu produto interno, é tornar o externo mais caro. Ok? Então, mas como essa política aqui de adular a Inglaterra aconteceu, era muito difícil uma manufatura brasileira prosperar, ok?
E aí, o famoso endividamento do Estado brasileiro. O Brasil já começou endividado. Então, o Brasil começou a sua fase independente, sua fase com uma monarquia própria, bem endividado. Para começar, porque pegou 2 milhões de libras esterlinas da Inglaterra para pagar essa sua, digamos assim, entre aspas, liberdade de outra nação, né? Mas se tornou economicamente dependente da Inglaterra, endividado e com uma economia que não crescia. Por quê? Porque aqui estava atolado de produtos de outras nações e o povo preferia comprar o importado do que comprar o brasileiro. Vai dizer que vocês não são assim, né? Se tiver o importado e o brasileiro, mesmo que o brasileiro tenha uma qualidadezinha melhor, mas você quer o de fora porque é de fora, né? Eu tô usando isso aqui que é de fora. O povo gosta muito disso. Seguindo. Bom, toda nação, pessoal, ela precisa de uma constituição. Toda nação, ela tem que ter uma constituição. Se for uma nação organizada, né? Se for uma ditadura, não. Quando é uma ditadura, aí o camarada quer governar do jeito que quiser e, enfim, só decretando lei. Mas aqui no Brasil eles queriam mostrar que a nossa monarquia ela era uma monarquia organizada. E aí, a partir de 1823, houve-se a necessidade de se escrever uma Constituição. E aí, ela começa a ser escrita, pessoal. A Constituição, né, onde tem todos os direitos, todos os deveres do cidadão, tem o papel do rei, a nossa atual Constituição de 88, tem o papel do senador, do deputado, do vereador, do prefeito, do presidente, tem tudo que esses entes políticos podem fazer ou não fazer. Okay? Tem tudo lá. Então é o nosso livrinho de regras. E o Brasil precisava de um livrinho de regras desse aí depois da sua independência. Começaram a escrever, né? Então eles vão formar uma assembleia, ou seja, uma reunião, com vários deputados, homens influentes do Brasil. Vão escrever vão começar uma assembleia, uma reunião para escrever uma Constituição. Então, eles vão começar em 1823. Preste atenção nesse 3 aqui. Okay? Vocês vão já entender por quê. Vão fazer uma Assembleia Constituinte de 23, onde tinha 90 deputados da aristocracia oligarca rural brasileira, ou seja, 90 deputados ligados à produção de cana-de-açúcar, grandes fazendeiros, ok? Então era só a nata rica aqui do Brasil, beleza? Então esses 90 deputados vão se encontrar numa assembleia, né, numa sala bem grande, cheio de cadeira de mesa, para discutir como é que vão fazer essa bendita dessa Constituição. E eles vão escrevê-la. Ou seja, em 1823, eles escrevem uma Constituição para o Brasil. Essa Constituição será conhecida como a Constituição da Mandioca. Bruno, Constituição da Mandioca. Por quê? Constituição da Mandioca porque ela era censitária. Ou seja, para você participar da política, ou como votante, ou como alguém que possa ser votado, você tem que comprovar sua renda, né? Então o voto era censitário, a participação dela era censitária. Censitário quer dizer por renda, você tem que ser rico. Pobre, humilde, não participa da política no Brasil. Então fazem a Constituição da Mandioca, que era censitária, e a riqueza das pessoas naquele período era medido por alqueires de mandioca. Então, só um exemplo. Pedro Bandeira tem uma fortuna que equivale a 1.000 alqueires de mandioca. Eu, Bruno, tenho uma riqueza que equivale a apenas 10 alqueires de mandioca. Então, eles não mediam em ouro. Ah, você tem uma fortuna de tantos milhões em ouro. Não. Eles mediam as riquezas das pessoas pela quantidade de alqueires de mandioca que você podia ter. Aí você me pergunta, Bruno, que diabo é alqueires? Pessoal, alqueires é um feixe. É um feixe. Imagina assim, sua mão aberta, seus braços abertos, onde as suas mãos estão segurando e forma tipo um círculo com seus braços. A quantidade de mandioca que caber, né, que couber aí nesse espaço dos seus braços com sua mão segurada, é um feixe. É um feixe de mandioca. É a mesma coisa que você vê em alguns filmes, aqueles jumentinhos levando dos dois lados cargas, né? Feixe de lenha. Então, aquilo ali é um alqueires. E eles mediam a fortuna das pessoas, a riqueza das pessoas, né?
a renda de acordo com a quantidade de alqueires de mandioca que você podia ter, ou seja, feixes de mandioca que você poderia ter, ok? Então estou falando alqueires, a palavra mais complicada, porque no Enem pode vir alqueires, ok? Mas feixe, é um feixe de mandioca, feixe de macaxeira, é um modo mais simples de falar. Então ela era uma constituição classista, ou seja, elitista, né? Você tem que ser da classe alta para participar, para você ter uma renda mínima aqui em alqueires de mandioca, ok? Ela era anticolonial, né? Ela excluía os portugueses da administração, não podia, de acordo com a Constituição de 23, ter portugueses na administração do Brasil, tinha que ser só brasileiro. Ela era anti-absolutista, né? Ela não queria que o nosso rei, Dom Pedro I, governasse de maneira absoluta, até porque a Constituição ela vem para limitar os poderes do rei, para dizer o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, ok? Então, ela era anti-absolutista, por quê? Porque o poder do imperador estava dividido entre ele e o parlamento. Entre eles e o parlamento. Aí escreveram essa Constituição de 23. Entregaram a Dom Pedro I. Dom Pedro I, meu lindo, tá aqui a Constituição. Tá aqui, ó. Aí ele vai olhar a Constituição, bonitinha, tá bom, o voto censitário, tá bom, tem que ter dinheiro, tá bom, não precisa ter português na administração não, beleza. Mas espera aí, e esse artigo aqui que diz que o meu poder está junto com o parlamento? Que arrumação é essa? Eu quero mandar no Brasil, está acima de todos, né? Se eu sou imperador, eu não quero que o meu poder esteja dividido com nenhum outro órgão. Sabe o que foi que Dom Pedro fez? Ele interrompeu os trabalhos de assembleia quando ele viu a Constituição. Ele ficou com tanta raiva que ele fechou a reunião, a assembleia, prendeu vários desses deputados e expulsou do Brasil outros, com raiva dessa Constituição, porque ele achou que foi uma afronta, que foi uma falta de respeito gigantesco o poder dele ser dividido com o legislativo, com o parlamento. Então ele olhou para a Constituição de 23 e viu que ela tinha três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E onde é que estava o imperador aí? Estava junto com o legislativo. O imperador estava aqui. Aí ele ficou com raiva. Que conversa, eu não quero estar misturado com os poderes não. Eu tenho que estar acima. Prendeu, fechou a assembleia, perseguiu os deputados que escreveram essa Constituição de 23. E aí, pessoal, ele vai juntar 10 pessoas de sua confiança, né? E vai pedir para eles escreverem uma nova Constituição. E os historiadores dizem que ele falou mais ou menos assim: irei aceitar a Constituição quando vocês fizerem uma Constituição digna de mim. Olha só como o caba era autoritário, ok? Então, a gente volta na próxima parte. Então, lembre, a Constituição de 1823, ela tinha três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Lembre dessa informação para a nossa próxima parte. Até já!